Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e para trilharmos os caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira aí. Esta reunião está sendo gravada e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. Tem alguém com o som aberto? Tá? Pronto. Essa reunião, ela não é uma reunião de partilha. É um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. É com você, Deraldo. Sejam todos muito bem-vindos, conscientes de que estar no amor exigente é colocar-nos a serviço da sociedade e participar de uma transformação nela, através de um programa de auto e mútua ajuda, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida. A Federação de Amor Exigente traz hoje para o nosso encontro as nossas queridas Carmen, Maria José e a Graça, diretamente de Pernambuco. É com vocês. Antes, vamos pedir que a Maria José se apresente e faça a espiritualidade da reunião de hoje. Eu sou Maria José, faço parte aqui do Grupo Veracruz, em Recife, e apresento para vocês a espiritualidade intitulada A Herança do Pai. É uma oração de vida, né? O pai, já bem velho e às portas da morte, querendo deixar os papéis organizados, reuniu os filhos e disse: Meus filhos, não tenho muita coisa para vos deixar. Como perceberam, aproveitei o dinheiro que tinha para o estudo de vocês. Restou-me apenas um pedaço de chão, ainda meio inculto. Os antigos garantem que nele foi enterrado um grande tesouro. A herança que eu vou deixar-lhes é somente aquele pedaço de chão. Cavucando com fé, encontrarão o tesouro. Se o repartirem fraternalmente, nada lhes faltará. Alguns dias depois, o velho pai faleceu. Após a missa de 7º dia, os filhos vestiram suas roupas de trabalho, muniram-se de enxadas e enxadões, arregaçaram as mangas e começaram a cavucar aquele chão. Revolveram todo o terreno, mas nada encontraram. Então, disse o mais velho: será que o pai se enganou? Para não perder tempo totalmente, vamos plantar alguma coisa, pois o terreno já está mexido. Plantaram milho e se foram. O milho cresceu, deu muitas espigas. Comercializaram tudo e repartiram o dinheiro fraternalmente. Só então atinaram com o que o pai queria dizer. O grande tesouro é o trabalho honesto e bem conduzido. Esta foi a espiritualidade escolhida para hoje. Agora sim, passamos a palavra para a Carmen e para a Graça Girão, que farão a palestra da noite de hoje. Só um minutinho. Está dando para ver, gente? Perfeitamente. Pronto. Então, vou voltar aqui.
Não, não estamos vendo estamos vendo você, mas não a sua tela de apresentação. Ah, não? Então deixa eu voltar. Só um minutinho. Filha. Só um minutinho, gente. Aqui não está pegando, não. Apresentação. Está dando para ver agora, gente? Ainda não, Carmen. Não. Tá. Pronto. Pode voltar, Luciana. Pode ir, querida, já está gravando, tá? Bom, gente, é um prazer imenso a gente estar aqui, né? Estarmos aqui, eu, Maria José Graça Girão, compartilhando com vocês um princípio que para a gente é tão importante, o quarto princípio. Falou aqui, o Amor Exigente trabalha com 12 princípios, e cada um, mês a mês, vai nos ajudando a ficar cada vez melhor. E a gente pensou em trabalhar justamente a questão do quarto princípio e a codependência. Por quê? Porque o quarto princípio, ele trabalha que pais e filhos não são iguais. Do mesmo jeito que a esposa e o marido não são iguais, do mesmo jeito que o professor e o estudante ele não são iguais. Então, mas isso é muito difícil. Muito difícil quando nós não sabemos bem qual é o nosso papel. Quando estamos envolvidos, né, em um alto grau de codependência, A Carmen caiu. Dá um pause. Prontinho, Carmen. então, está bem aqui na frente, né? Boa noite, gente. É um prazer enorme a gente estar aqui trabalhando esse princípio, esse quarto princípio que para a gente é tão raro e tão difícil. Começamos o primeiro princípio trabalhando as nossas raízes culturais, revisitando os nossos familiares, as heranças que herdamos dos nossos pais, das nossas mães, da sociedade como um todo. Descobrimos que não temos culpa no segundo princípio, que temos responsabilidade. No terceiro princípio, que os nossos recursos são limitados. E no quarto princípio, somos convidados a refletir sobre os nossos papéis. Quais são os nossos papéis? Isso se torna extremamente desafiador quando estamos mexidos, envolvidos no olho do furacão, como a gente diz, pela codependência. Volta um pouquinho assim. O outro. Por quê? Porque quando estamos, né, com a nossa codependência muito forte, a gente deixa o comportamento do outro nos afetar e ficamos obcecados em controlar o comportamento das pessoas. Se ele fica de mau humor, nós ficamos também, estamos preocupadas. Eu lembro que comigo aconteceu que meu desafio, né, teve alguns desafios, e um dos meus desafios ficou com depressão. E esse ente querido ficava numa cama e eu ficava em outra. Era interessantíssimo. Então, eu pedi ao psiquiatra para ser liberada do trabalho.
E esse psiquiatra disse que não ia permitir, não ia fazer isso, eu sou funcionária pública, porque isso ia me adoecer também. Então, graças a Deus que eu estava com um profissional competente, conhecedor, né? E nós desenvolvemos a codependência e que me auxiliou nesse processo e foi muito bom para mim. Eu comecei a reagir. E é muito interessante que a gente pensa, eu pensava, que estava desenvolvendo a codependência por causa do desafio descoberto, né? Mas, olhando direitinho para toda a nossa história de vida, né? No livro Codependência Nunca Mais, Melody fala sobre isso, né? Melody fala sobre isso. A gente percebe traços de codependência no nosso comportamento. Então, foi só um gatilho para vir à tona ou para a gente conseguir ver a codependência dentro da gente. Então, é muito importante a gente se apropriar disso. E esse quarto princípio nos ajuda. Gracinha, por favor. O quarto princípio, gente, quarto princípio básico, ele é valorizador. Ok, Carmen. Nossa querida Graça vai dar continuidade. Por favor, Obrigada, Carmen. Eu estava com o meu microfone fechado, gente, desculpe. Boa noite, mais uma vez. Graça Girão, né? Sou voluntária do Amor Exigente, coordeno o grupo de Veracruz, aqui em Recife. E estamos aqui, né, eu e Carmen, para falar sobre esse quarto princípio, com esse link com a codependência, né? Então, o quarto princípio é valorizador, o Carlos já falou alguma coisa aí a respeito, né? Como é que funciona essa relação pais e filhos, né? Que os pais precisam ser pais para que os filhos possam ser filhos, né? Realmente, assim, somos os primeiros deles, somos exemplos e precisamos nessa relação a gente ter muita sinceridade, né? Muita honestidade para que vá se desenvolvendo e façam uma relação de assertividade. Nós precisamos ser assertivos para que os filhos possam ver os pais realmente ter essa parte de autoridade, não de autoritarismo, mas de autoridade. E sempre é muito importante que a gente foque nesse link de ser pai e mãe diferente de filho. O filho é filho, os pais são pais, e essa relação de obediência, de respeito, tem que ser realmente cumprida, ok? A próxima tela. Então, assim, os filhos, eles passam diversas etapas, né, nessa relação, como eu já falei, e a idade adulta fica assim, um pouco complicada, porque eles começam a não aceitar que são dependentes, né? Eles são dependentes, enquanto não atingir a maioridade, eles ainda em idade sem ser adulta, eles são dependentes dos pais, que têm que suprir toda essa formação, né? Como existe a relação professor e aluno, chefe subordinado, dominado e dominador, isso significa exatamente essa hierarquia. A gente não pode misturar nem confundir as coisas, não é? É muito comum também os pais, eles ficarem assim, treinando e exercitando os filhos para enfrentar dificuldades. Só que eles pecam, em determinado momento, em não enfatizar o lado positivo que eles têm também. Embora tenham assim, comportamentos inadequados, mas eles também têm o lado positivo. E esse lado positivo é muito bom ser incentivado, registrado, verificado, né? Como, por exemplo, nós temos um exemplo muito característico, né? Que nos foi contado em uma das reuniões, e o pai via só o lado negativo do filho. Em determinado momento, disse, não, eu tenho que ver no meu filho o lado positivo, para que ele possa realmente saber que tem algo de bom também dentro dele. E aí começou a elogiar que ele fazia o ovo, ele preparava ou fritava o ovo, que ficava uma delícia, maravilhoso.
E ele começou até a ficar entusiasmado, feliz com aquele elogio que o pai fez com ele. Isso significava que ele também tinha alguma coisa positiva. E o pai sempre dizia, você é quem melhor frita um ovo aqui, que delícia, que maravilha. E isso serviu, assim, para melhorar a baixa autoestima que ele tinha com os comportamentos inadequados. Próximo. Isso nós somos exemplos, né? Então, eu já havia falado que precisamos ser exemplo em tudo aquilo que a gente faz. Nós não somos o que dizemos, mas somos o que fazemos. Como a gente sabe, filhos não vêm com manual de instrução, nem de funcionamento, mas é sempre minha orientação, o pai e a mãe estão orientando, está dizendo o que é melhor, o que ele deve fazer, para poder lidar com as dificuldades, com as situações que aparecerem. Porque senão eles se acham muito impotentes quando tiver que enfrentar alguma dificuldade fora do lar, né? Então, os pais, muitas vezes, eles ficam ensinando e também observando naquilo que errou. Porque acho que a grande decisão nossa são as mudanças que a gente precisa fazer para que esses filhos vejam que aquela situação que não estava dando certo, ela hoje é uma situação diferente. Então, o amor exigente nos ensina, né, nos orienta, para que a gente comece a fazer pequenas mudanças, para que essas mudanças reflitam no comportamento do filho. Quando o filho vê que os pais estão fazendo mudanças na vida, na relação com ele, e não está mais se permitindo ser manipulado, aí eles começam a ver que a situação realmente mudou. Tenho também o caso de uma pessoa que fez um relato no grupo da Amor Exigente que ele manipulava a mãe. Era a pessoa que ele manipulava. Ele não conseguia manipular o pai, mas manipulava a mãe. Um determinado dia, a mãe chegou para ele e falou assim, filho, se você quiser viver, é comigo. Agora, se você quiser morrer, a decisão é sua. A partir de hoje, fechou tudo. Não tem mais nenhum pedido de facilitação. Aí ele foi que deu esse depoimento no próprio grupo e ele disse, aí a casa caiu. A partir desse momento, ele começou a ver que essa mudança de comportamento dessa mãe, né, que o pai ele não conseguia manipular, ele viu que realmente ele tinha que mudar os seus hábitos também. Aliás, os maus hábitos, né? Então, ele começou a enxergar que quando a gente muda, essa mudança reflete também na vivência, na vida também dos filhos. Se a gente não muda, nada muda e as coisas continuam do mesmo jeito. Então, devemos ser exemplos e não permitir que coisas continuem a acontecer com frequência e facilitando essa doença que é tão séria, né? Que é a dependência, a adicção. Né? Próximo. A gente Eu inicialmente falei sobre a primeira semana, que era essa relação. Né? Na segunda semana, a gente vai verificar que pais e filhos não são amigos. A gente descobre que aqui na minha rua está passando um som altíssimo, não é aqui na minha casa. Peço desculpas. Então, pais não podem ser amigos dos filhos. Por que não podem? Eles podem até ser companheiros, estar juntos, querendo ajudar naquilo que for assertivo. Mas ser amigos vira uma confusão, porque ele não precisa ter respeito, não precisa ter disciplina. Então, quando se mistura pais querendo ser amigos dos filhos, essa relação ela não dá certo. Ser amigo do filho não significa deixar fazer tudo. É preciso que você tenha realmente ser pai, ser mãe, mostrar caminho, com determinação, autoridade, né, com muita consciência. Né? Não estamos falando de autoritarismo, né? Mas a autoridade que precisa ter para que essa relação dê certo. Né? Ele pode não amar os pais, ele não tem nenhuma obrigação de amar os pais, mas eles precisam respeitar e precisam, entender, obedecer. Obediência e respeito é necessário. Né? Então, a maior diferença entre pais e filhos está assim, no jeito de amar. Os pais amam os filhos incondicionalmente. Independente do que ele faça, ele continua amando.
Os filhos não, os filhos até dizem, eu não gosto mais de você, eu não amo você, pode até dizer. Só que existe a frase, eu amo você, que o amor exigente sempre nos ensina, mas eu não aceito a maneira, né, de vida que você está levando. Ok? Próximo. É interessante quando a gente vê que pai é pai, mãe é mãe, o amor exigente nos ajuda, e esse quarto princípio nos ajuda a ver justamente os papéis, né? Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. E eu posso também colocar como depoimento que eu tive muita dificuldade. Eu achava que ser mãe era ser amiguinha de filhos. E o programa, né, quando eu fui pela primeira vez na reunião do Amor Exigente, eu fui tão bem acolhida pelo nosso querido Farias, que está aqui presente, uma honra. Ele falou, olha, nada de ser amiguinho do filho. Você pode ser um pai amigo, mas é um pai, é uma mãe. Um amigo não faz o que a gente é capaz de fazer pelos nossos filhos. E o nosso amor, ele é diferente porque ele veio primeiro. Nós amamos primeiro. E é muito interessante, né? Na revista desse mês, Calduro está colocando de novo a questão do nosso lema, né? Herdamos da França, fiquei sabendo na revista desse mês, onde ele diz: o teu amor, sem exigência, me humilha. Tua exigência sem amor me revolta. E o teu amor exigente me engrandece. Então, às vezes, a gente pensa, eu pensava que ser amiguinha do filho de filha não era não exigir. Eu me engano. No amor exigente, eu descobri que isso não estava ajudando a formar uma base que é muito importante, que é a saber lidar com as adversidades, é perceber que existem frustrações, e essas frustrações, essas adversidades, é que vai justamente moldando a personalidade dos nossos entes queridos e fazendo com que eles desenvolvam algo fundamental que contribui, né, para que eles não entrem nesse abismo que é esse nosso grande desafio, que é a adicção. Então, é preciso, sim, colocar limites, é preciso, sim, reocuparmos o nosso lugar. E isso é muito difícil, porque isso nos obriga a gente a se comportar de modo diferente, a lutar pelo nosso autoconhecimento. O Fernando disse bem na revista desse mês de abril. Esse quarto princípio nos convida ao autoconhecimento, porque só vai assumir o seu papel quem se conhece. E, para isso, a gente precisa trabalhar a nossa codependência. Porque quando a gente trabalha a nossa codependência, a gente se permite ser quem nós somos. E, assim, a gente ajuda os nossos entes queridos a serem quem são. E também podemos exercer o nosso poder dado por Deus. Então, é muito interessante isso. Melody diz no seu livro, Codependência Nunca Mais. Ser pai, ser mãe, nós temos uma autoridade dada pela Divina Majestade. E nós não podemos abrir mão dessa autoridade. Essa autoridade é legítima e faz parte do nosso papel enquanto mãe, enquanto pais. Pode passar. E quando a gente começa a assumir o nosso papel, a assumir o nosso lugar, a gente começa tranquilamente a examinar as nossas responsabilidades para tomarmos as nossas decisões. Passamos a ser pessoas mais firmes, mas isso não quer dizer ser agressivo, né? Porque teu amor, o amor, né, só com exigência, dá revolta. Não é assim. Mas é a gente ser firme, termos claros o que defendemos para a nossa família. E com isso, a gente tem propriedade de dizer assim, olha, este é o meu limite, só vou até aqui. Não tolerarei mais isso.
E uma coisa muito importante é manter o que estamos dizendo. Isso não é fácil. É por isso que toda semana nós precisamos voltar para as nossas reuniões. Nós precisamos participar das domingueiras, porque a adicção é uma doença que requer estudo, que requer autoconhecimento, porque juntinho dela vem a codependência, que é o que nós estamos trabalhando hoje. E a gente só vence a nossa codependência trabalhando o nosso autoconhecimento, ficando cada vez melhor. E eu consegui ficar cada vez melhor e trabalhar melhor a minha codependência no amor exigente. Então, é importante que a gente participe de grupos de apoio, para que a gente vá vencendo, vá superando a nossa codependência. Pode passar. Agora a gente está falando, né? É a base de tudo, não é, Graça? Essa honestidade aqui, que está aí nessa árvore com essa setinha, né? Ela nos diz assim, precisamos falar sempre a verdade. A gente não pode criar uma base sólida em cima de mentiras, de fazendo as coisas, dizendo as coisas e não fazendo, né? Então, esse diálogo que a gente tem com os nossos filhos, mesmo eles sendo o mais assertivo possível, muitas vezes eles não levam em conta, mas é preciso que a gente persista, reinicie esse diálogo, mostre para ele, né, que a gente tem essa forma correta que vai fazer com que ele tenha uma qualidade de vida melhor, sem o uso da substância, né? Mas que também os pais têm que ser conscientes, né, na sua missão, na forma honesta, e nunca dizer assim, tocou o telefone, aí você, olha, fala que eu não estou. Então, se o filho começa a ver esses pequenos deslizes, né, desse pai, dessa mãe dentro de casa, ou com alguma pessoa fora, ele começa a ver que ali naquela casa não existe essa honestidade que é tão importante para os exigentes. Precisamos ser sinceros em tudo aquilo que a gente faz, principalmente dando um exemplo para um filho adicto, né, para uma pessoa adicta que está sob o nosso controle. Então, a honestidade é a base para que essas relações ela fique transparente e, ao mesmo tempo, harmoniosa, né? Como os pais, né, devem buscá-la de uma forma assim, bem nas bases de valores espirituais, com possibilidade de nutrir as relações com os filhos, para proporcionar a ele condições de viver num mundo melhor. Ou seja, se ela mostra para ele que ele tem que ser o mais sincero possível, o adicto ele tem muita forma de camuflar, de mentir, né? Eles insistem muito em cima da mentira. Eles normalmente não são verdadeiros. Então, por isso que os pais têm que ser o mais verdadeiro possível, porque senão essa relação fica fragilizada. E o filho pode dizer assim, mas o senhor não fez isso? E a senhora não fez isso? E aí você, né, desonestamente, com pequenos deslizes, vai desfazer dessa relação que é tão importante, que essa honestidade ela seja base nessa relação pais e filhos. Pode passar. E uma das coisas, Melody Beat diz, no livro Codependência Nunca Mais, que um dos grandes desafios para a nossa codependência, né, é a gente se comunicar. A gente aprende, vai desenvolvendo isso desde na eternidade, alguns, né? Vai se fechando, não expressando seus sentimentos de forma aberta, de forma honesta, de forma apropriada e responsável. Então, no amor exigente, e nesse quarto princípio, nós somos convidados a trabalhar nossa comunicação. Nós não temos que temer a nossa comunicação, desde que ela seja, como disse nossa companheira Graça, assertiva. Dizer a expressão eu sinto isso, eu sinto. Permite que o outro também diga essas palavras. Que a gente possa aprender a escutar, não a consertar.
Porque como codependentes, nós somos acostumados a consertar o estrago, os devaneios do outro e da outra. Somos convidados agora, nesse quarto princípio, a expressar o que a gente sente de uma forma responsável. Eu acho também bem interessante, vale a pena registrar esse aspecto, que hoje, conversando com o meu desafio, ela expressou assim, eu disse, poxa, mas a nossa relação, porque a gente sabe que uma das questões, a questão da dependência química, ela é multifatorial. Então, uma das questões que mostra é a disfuncionalidade da família, ou seja, uma família disfuncional. E nós estávamos falando que tínhamos, antes da adicção ativa, uma relação funcional, uma relação legal. E ela me colocou assim, mãe, não era uma relação legal, porque só você falava. Então, é outra característica, né? A gente, às vezes, tem o nosso ente querido e a gente, que é uma característica também da nossa codependência, a gente fala, a gente é autoritária, né? É diferente você ser firme, você saber o seu papel e você ser autoritária. E muitas vezes, os nossos desafios, eles têm, pela característica da própria doença, eles são muito trancados, eles têm muito embotamento emocional. Já como criança, ele já vai dando esses sinais e a gente não vai percebendo. Então, é muito tranquilo para a gente ter um filho que fica calado, que diz sim, sim, que diz não, não, até que o furacão da adicção entra na vida da gente e aí a gente vai ser convidado a tirar desse filho, tirar dessa filha, tirar desse irmão, o que ele pode expressar, o que ele sente. Então, é muito interessante a gente se habituar a dizer o que a gente sente e fazer, garantir, procurar dar espaço para que o outro expresse o que ele sente. Se só a gente diz o que a gente sente, gente, tem alguma coisa errada. Eu aprendi, né, depois que o problema estava instalado na minha família. Mas é importante a gente perceber esse sinal. A criança, desde pequenininha, ela fica muito calada, ela não expressa o que ela sente. É uma característica, uma coisa chamada embotamento emocional. Eu dizer, não é timidez. A gente tem que olhar para isso com mais seriedade e começar a trabalhar essas expressões que a pessoa sente. E também devemos expressar nossos desejos e necessidades. Sendo clara, é isso que eu preciso de você. É isso que eu necessito que você faça. É só isso que eu posso fazer. Sendo claro, vai ajudar o outro a ser claro também. E sempre, como nossa querida Graça colocou, dizer a verdade. O nosso programa, ele defende a honestidade, sermos honestos, primeiro com a gente. Por isso que nas nossas partilhas precisamos trabalhar nossa honestidade, sermos honestos, falar, expressar o que a gente está sentindo, para depois a gente também, na nossa relação familiar, implementar um caminho da verdade, né? Mentir sobre o que pensamos, sobre como nós sentimos, sobre o que desejamos, não é ser educado. Às vezes, principalmente nós, mulheres, nós fomos acostumadas que mulher boazinha não fala o que sente, balança sempre a cabeça, dizendo sim, sim, não, não. Mas o amor exigente diz que, opa, precisamos, com educação, com clareza, sem arrogância, com humildade, não mentir. Aprender a dizer, olha, não quero discutir isso nesse momento não é possível, ou vamos fazer isso, o que vocês acham? E isso torna uma família funcional. Vou passar. É isso mesmo, Carmen. O Amor Exigente é um programa de ação, não de falação, né? Às vezes a gente fala muito e age pouco,
e muda muito menos ainda, né? Então, na nossa terceira semana, a gente vai falar agora sobre a igualdade na maioridade, né? A gente sabe que pai e mãe é que provê tudo da casa, né? Alimentação, educação, tudo para os filhos, enquanto na idade ainda sobre o controle, né? Sobre a dependência deles. Só que muitas vezes os filhos, eles não se acham dependentes, eles se acham independentes, né? Aí, não, além de não querer fazer nada, não colaborar, não cooperar, ele muitas vezes deixa lá tudo bagunçado e a mãe, normalmente a mãe, vai e começa a arrumar, consertar tudinho. Deixa o quarto bagunçado, a mãe vai e arruma a cama, arruma tudo. E é preciso colocar limites para que eles possam começar a fazer a cooperação. Numa casa, a família é constituída de cooperação. Cada um faz sua parte. Então, mas o nosso adicto, ele tem muito essa característica de querer, assim, tudo para ele e ele não faz nada. E aí a gente fica difícil essa relação, né? Os adolescentes sempre estarão numa situação de dependência. Sim, porque eles dependem de tudo com relação a que os pais, né, pai e mãe, os que moram principalmente, que ele possa admitir isso aí, né, mas que ele possa dar apoio e verificar que esse apoio vai ser enquanto ele estiver ali sobre a dependência do pai e da mãe. Quando eles reconhecem, eles começam a cooperar, então eles veem o quanto eles são dependentes do pai, da mãe, da família, né? Então, assim, eles antes que costumam cooperar com seus pais, eles admitem isso. Eles começam a admitir. Muitas vezes, quando sai de uma internação, aí muitas vezes acontece que quando chega em casa, ele teve lá um ensinamento, os pais, algumas vezes, não se preparou, ou não foi para o amor exigente, ou estava no amor exigente, mas não levou em consideração o programa, e aí começa a fazer tudo errado e pode acontecer uma recaída. Essa recaída ela é legítima quando, ao chegar em casa, não é feito um contrato de convivência. Essa aqui é a sua responsabilidade, a minha é essa, a sua é essa, e daí o filho vai começar a fazer aquilo que ele fazia na própria clínica. Ele tinha todo um trabalho, a laboraterapia da clínica ensina tudo isso para eles, né? Então, tem um outro caso também que eu queria relatar aqui, um dependente de torno de 17 a 18 anos, muito jovem. Ele saiu da clínica e, quando chegou em casa, para uma ressocialização, a família estava totalmente adoecida. A família estava fazendo tudo errado. E, por incrível que pareça, ele, não é, mesmo muito jovem, 17 para 18 anos, ele reconheceu que aquela forma que a família estava atuando ia levar para uma recaída. Ele ligou para a clínica e pediu que mandasse buscá-lo de volta. Quer dizer, uma ação que é muito difícil acontecer. O adicto, ele entra naquela ali e, de repente, rapidamente ele cai. Né? Aliás, ele recai. Mas esse não, esse foi até muito assertivo com o comportamento dele, porque ele disse, a minha família está tão adoecida que se eu permanecer aqui, eu facilmente vou recair. Então, para a gente ver da importância que é essa relação assertiva dos pais com os filhos, e dizendo para ele da cooperação, da responsabilidade, do que é a parte dele, para que essa relação ela fique cada vez mais saudável. É isso? Passe, por favor. Bom, pais saudáveis, competentes, coerentes e companheiros. Né? Aqui a gente não falou em amigos, falou em companheiros. O companheiro é aquele que está sempre acompanhando, se filho, ajudando no que é preciso, ter uma conversa com respeito, mostrar direitos e deveres, né? Para poder ficar tudo certinho. Se você não mostra isso, ele não vai saber nunca. Favorece a autonomia, mas também existe participação e disciplina, colocando limites e o justificando. Então, qual é a importância disso? É você, com toda essa conversa, com todo esse mostrar direitos e deveres, você tem uma autonomia e começar a exigir disciplina
limites, mas justificando aquele limite. Olha, eu só vou até aqui, ou eu só faço até isso aqui, por isso, isso e isso. Para ele entender a colocação daquele limite. É muito importante justificar esse limite, né? E outra coisa importante, não fazer ameaças vazias, ou seja, começar a fazer ameaça. Eu não amo mais você, vou fazer, dizer que vai fazer coisas e não fazer. Ou você se prepara para que você tome uma atitude que realmente possa perseverar nela, ou então você ainda não tome essa atitude. Você fique aguardando se fortalecer nas reuniões do amor exigente, para que na hora que você começar a colocar os limites, que você seja bem firme, né? E não faça nenhuma ameaça vazia, e nem dizer que não vai mais amar, usar de violência, né? Porque isso vai destruindo a autoestima dos filhos. E, principalmente, você diz, os pais amam os filhos incondicionalmente. Agora, se ele não ama os pais, isso aí não tem problema nenhum. Não é dever dos pais, ao contrário, é um erro sustentar filhos adultos que nada fazem e vivem as suas custas. O que é que a gente quer dizer com isso? Pessoas que ainda moram dentro de casa, com 40, com 30, com 50, e está lá os pais já idosos, fazendo tudo, sem esse filho trabalhar, usando droga ou álcool, e ele sendo manipulado por eles, até com medo, né? Então, filhos adultos precisam ser responsáveis. Pai e mãe não podem servir de muleta para esses filhos, porque eles vão se tornar cada vez mais incompetentes. Então, a gente sempre diz, né, uma música, a gente ensina isso para a gente, que filho adulto ele tem que começar a se autofinanciar. Ter a sua vida, trabalhar, né? Se tiver dentro de casa ainda, cooperar com as despesas da casa, para que isso fique realmente uma relação saudável. Ok? Próximo. Carmen? Aí a gente vê esse jovem, aliás, esse homem, né, que já é um homem, na imagem lá, chupando a chupeta, relembra aquele livro, quem não leu, pode ler, que é muito bom, não é? É o Reizinho Bebê. Esse livro, ele traça algumas características gerais que alguns adictos podem aparecer, uns com mais ênfase, outros com não. E uma delas é a questão da imaturidade. A pessoa já tem 35 anos, mas tem um comportamento de 20, de 17, de 15. E nós, pais, quando não assumimos os nossos papéis, os papéis já bem definidos, papel de mãe, papel de pai, a gente contribui para essa infantilização, para esse egocentrismo, que é uma característica da doença. Então, em vez de a gente estar trabalhando para que essa característica, né, para que esse adicto supere, avance nessa característica, quando não colocamos limites, quando não estabelecemos os devidos papéis, nós estamos contribuindo para que a doença ela fique cada vez mais ativa. E uma coisa que Graça falou, que eu acho bem interessante que a gente ressalte, é que quando os pais estão participando, a família está participando do amor exigente, esses papéis ficam claros para a mulher, para o homem, para a esposa, para o cônjuge. Esses papéis ficam claros. Aqui no Nordeste, infelizmente, é uma característica nossa ainda, mas vamos superar isso, vamos vencer esse desafio. Ainda é muito feminino a presença nos grupos. E da mesma forma, os papéis, não é? Os papéis, porque uma família que participa do amor exigente, o marido, a esposa, os filhos, eles vão percebendo que cada um tem o seu papel, tem a sua responsabilidade. E do mesmo jeito que a mulher é provedora, ela trabalha fora, trabalha em casa, o homem também precisa ser provedor, trabalhar fora, trabalhar em casa. Porque o filho vai se mirar nesse exemplo do pai.
a filha vai se mirar no exemplo do pai e da mãe. Mas aqui no Nordeste, nós temos poucos homens, pouca participação masculina ainda. Mas estamos tentando superar esse desafio para que as famílias fiquem cada vez melhor. E um outro aspecto que a gente vê na codependência é esse papel de salvador. Meu filho já tem 40 anos, minha filha já tem 45 anos, eu digo assim, minha menina, né? Minha menina, é uma mulher, é um homem feito, e precisamos tratá-los dessa forma. Por quê? Se a gente não trata dessa forma, inconscientemente, no livro Codependência Nunca Mais fala sobre isso, nós estamos dando uma certificação de incompetência, de incapacidade, e que a gente não acredita neles. Ao contrário, quando a gente trata seguindo a metodologia, os parâmetros do amor exigente, a gente vai tratá-lo com amor e exigência e vai exigir que eles se posicionem de acordo com a sua faixa etária, vai em busca dos seus objetivos e deixamos de lado o salvamento. Quando a gente trabalha a nossa codependência, a gente descobre que nós não salvamos ninguém. Nós não temos esse poder. A única pessoa que a gente pode salvar e ajudar somos nós. E aí a gente recusa esse papel de salvadora, assumimos a nossa responsabilidade e deixamos que os outros façam o mesmo. Seja ele o marido, seja ele o filho, seja ela a filha, seja os nossos irmãos. Quando mudamos nossa atitude, nossas situações, nossos comportamentos ou nossa mente, estamos rompendo com o papel de vítima. Estamos deixando de ser vítimas de nós mesmos. E é uma característica também da nossa codependência. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu fico brincando com isso, mas é sério. A gente sempre é a sofredora, é a Maria Madalena, está na semana, está trabalhando a Páscoa, né? A Maria Madalena, aquela que se sacrifica por todo mundo, a Madre Teresa de Calcutá. Nada disso. Não somos salvadores. Somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa qualidade de vida. Só a gente pode conquistar isso. Ninguém pode conquistar isso pela gente. Nós também não podemos conquistar isso pelos outros. Uma coisa individual. Qualidade de vida, a busca do autoconhecimento, ela é individual. Então, vamos parar de querer ser salvadoras. Pode passar. Completando aí o que Carmen falou, né? É muito importante que a família esteja unida e falando a mesma linguagem, não é? Isso aí é importantíssimo, porque pai, mãe, avó, irmão, eles unidos, né, tendo o mesmo comportamento e falando a mesma linguagem, para que o dependente, o adicto, ele não veja aquela pessoa que está mais fragilizada e compra para fazer manipulação, né? Então, na quarta semana, aí vem os direitos e os deveres dos pais e dos filhos, né? Pai, mãe, mantenedor, orientador, legislador, disciplinador, educador, adulto, maduro e experiente. Em compensação, filho ou filha, mantido, orientado, legislado, disciplinado, educando em formação imaturo e inexperiente. Por isso que essa relação ela é muito importante, tendo em vista que quem vai fazer toda essa orientação são os pais, com relação aos filhos, para que eles possam ser pessoas realmente fortalecidas para enfrentar dificuldades da vida, né? Não é fácil o mundo lá fora, mas essa orientação toda você vai ter em casa, desde que esse filho realmente respeite, seja disciplinado e entenda quais são os limites. Próximo. Então, assim, em síntese, a gente tem essa tabelinha aí, que ela mostra muito bem deveres dos pais, direito dos pais, dever dos filhos, direito dos filhos, né? Então, os pais, em resumo, eles precisam, né, promover o bem-estar físico, emocional, social, espiritual
a educação. Então, tudo isso aí é dever dos pais, porque eles estão para orientar esse filho, que a ele foi responsabilizado, né? E ele vai exatamente cumprir toda essa parte aí, são os deveres dos pais, de fazer toda essa parte que está aí bem relacionadazinha, né? E mostrando o que é esse dever dos pais. Em compensação, esses pais têm o direito, né, de morar numa casa limpa, receber cooperação por parte dos filhos, né, que o filho tenha um comportamento adequado na escola, né, e também não exagerar na ajuda. Muitas vezes, os pais exageram na ajuda e termina fazendo o quê? Termina isso atrapalhando, né? Então, o cuidado consigo mesmo, mudar comportamento, mesmo que o filho não goste. Então, essas mudanças, que inicialmente eu falei, são necessárias para que você mostre para os filhos que aquela maneira que estava sendo vivida naquela casa, né? Ou se falava muito, falar menos, começar a fazer exatamente o oposto para sentir que do jeito que estava não estava dando certo. Então, se a gente quer uma mudança, a gente tem que mudar, como a gente disse, se a gente quer um bolo diferente, tem que mudar os ingredientes. Se a gente quer comportamento diferente, a gente tem que começar a alterar o nosso comportamento. Nós não mudamos comportamento de filho nem de ninguém, mas os nossos sim. E ao mudar o nosso comportamento, a gente pode exatamente influenciar no comportamento dos filhos, né? Ter uma noite de sono tranquila e não ficar naquela preocupação se ele vai chegar mal-humorado, se ele vai chegar com droga, com bebida, se vai vir telefonema do hospital, de polícia. Isso aí, muitas vezes, pais já idosos passam por tudo isso. Então, o pai tem direito a ter seu sono, sua casa limpa, seu sono tranquilo. Amar seu filho, né, não é desculpa para aceitar um comportamento rude. Não, muito pelo contrário. Quando você ama, você exige que ele tenha um comportamento adequado. Violento, sem nenhuma consideração, porque a gente vê uma relação muito, muito agressiva, principalmente quando está no uso, né? Então, é preciso que ajude seus filhos a aprenderem sobre os seus direitos. Importante mostrar para eles que, do mesmo jeito que os pais têm deveres, eles têm também direitos que esses filhos têm que respeitar. Com relação aos filhos, o dever dos filhos é da obediência, do respeito aos pais, né? Que é para poder ser cumprida essa relação ficar saudável. Se ele não obedece e nem respeita, essa relação ela vai ficar completamente disfuncional. Então, tem que ser, esse dever dos filhos tem que ser bem registrado. Na realidade, os filhos também têm o direito, né? O direito de ser bem tratado e respeitado. Isso aí é fundamental. Por quê? O físico, emocional, social, espiritual, ficamos lá em cima, né? Que são os deveres dos pais, sim. Mas, para essa relação ser saudável, é preciso que fique bem estabelecido o que é um e o que é outro. Então, com essa relação sendo cumprida, essa situação de pais e filhos vão ficar assim, cada vez mais saudável. Por quê? Porque cada um está cumprindo o seu papel. É preciso ficar bem claro, porque se a gente não esclarece, o filho não vai procurar saber nada, mas é possível que ele entenda na hora que você começar a mostrar para ele. Com autoridade, não com autoritarismo, mas com autoridade, aquela autonomia que é preciso para que ele entenda até onde ele pode ir e até onde você também pode ir. Próximo. Carmen, com você. E aí, não é, Graça? É um desafio. Eu imagino que tem pais aí dizendo assim, meu Deus, se tiver pai de primeira viagem ou mãe de primeira viagem, vai estar dizendo assim, minha Nossa Senhora, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? É como se a gente estivesse no meio de um furacão, né? Mas eu só quero ressaltar isso, gente. O caldo, a gente aqui do Nordeste fala muito isso, o caldo, para engrossar, para se desenvolver, para as pessoas se desenvolverem, ela tem que enfrentar o sol, ela tem que enfrentar a chuva, para ir desenvolvendo o quê? A resiliência.
Vamos recordar quando os nossos filhos eram pequenos. Quando eles caíam, o que é que a gente fazia? Eu vou dar o exemplo do que eu fazia. Eu saía correndo desesperada, pegava nos braços, como se ela não pudesse ou ele não pudesse cair. Errado. Aí, foi uma quedinha. Levanta, filho, levanta, filha. Aprendi isso bem mais tarde, aprendi isso, para dizer a verdade, no amor exigente. Então, o caldo, para engrossar, ele precisa passar por diferentes estágios. Nós também, para nós superarmos a nossa codependência, para termos qualidade de vida, a gente precisa reconhecer que estamos diante de grandes desafios, não é? Perceber que há muito barulho no mundo, mas que precisamos estar em silêncio dentro de nós mesmos e diante de Deus. Então, se render, né, a esse poder superior faz parte da vivência do programa. Para aplicarmos o programa Amor Exigente na nossa vida, a gente precisa reconhecer, se render a esse poder superior. Que a gente, como nós temos uma religiosidade, uma espiritualidade pluralista, cada um chama como quiser chamar ou nem chama, mas a gente se render a uma força maior faz parte do nosso processo de mudança. E Melody, ela indica algumas coisas, eu acrescentei outras. É preciso que a gente procure também, no meio desse furacão, relaxar. Por isso, no nosso programa, nós temos um momento de partilha na nossa metodologia e temos um momento de metas, que é onde a gente começa a impulsionar as pequenas mudanças na nossa vida de superação da codependência e de assumir os papéis a qual estamos desempenhando. Nas metas, a gente pode ter como meta, essa semana eu vou respirar fundo para ficar cada vez melhor. Essa semana eu vou dar um passeio. Faz tanto tempo que eu não passeio, minha cabeça é só problemas, problemas, problemas. Eu vou dar um passeio. Eu vou meditar, ficar em silêncio para poder me escutar e escutar a força do poder superior. Minha casa está uma bagunça. Não é assim quando estamos no meio do furacão? Então, a minha meta vai ser arrumar a casa, tomar um banho bem gostoso, visitar um amigo, ler um bom livro. Eu aqui já citei 2, né? Além das apostilas que Graça está trabalhando nessa exposição, as apostilas do amor exigente, eu citei esse livro aqui, que para mim é o livro de cabeceira, Codependência Nunca Mais, de Melody Beach, que nós estamos trabalhando com ela, e também o Reizinho Bebê. E uma outra coisa fundamental, gente, oração da serenidade. Oração da serenidade, é assim que Dona Mara fala, e oração da serenidade. Mas para isso, você precisa se aprofundar, você precisa conhecer um grupo de apoio. No nosso caso, Amor Exigente. Nós tem outros grupos de apoio, mas nós, no nosso caso, é o Amor Exigente. E lá, você vai ficar cada vez melhor. Porque lá nós temos um momento onde partilhamos, estamos entre iguais. Cada um ali no grupo tem um desafio. Ali não existe melhor, não existe pior. Todos temos algo a partilhar, algo a falar. E a gente diz que dor partilhada é dor diminuída. Que a nossa doença, a codependência, ela sai pela boca. Toda vez que a gente partilha. E o remédio entra pelo ouvido. Pode passar. Por fim, convidamos a vocês a saírem desse navio, que pode ser lindo, mas enfrentar várias ondas torturantes. Saiam desse navio e entrem, coloquem o seu colete salva-vidas e entrem nesse maravilhoso programa, porque lá você não vai estar mais sozinha. Lá você vai ter pessoas afins
com conhecimento, como a nossa querida Maria José, que é uma das fundadoras do Amor Exigente, com muita experiência para partilhar, com muitos retornos bons que podem nos ajudar. Eu posso dizer a vocês, gente, já agradecendo, finalizando, passando para Maria José, que eu sempre digo a Farias, que aquele acolhimento dele foi muito importante nas nossas vidas e que salvou a minha vida. E é por isso que eu continuo voltando, já vai fazer 4 anos que eu estou nesse programa maravilhoso de qualidade de vida, porque é nele que eu fico cada vez melhor. Obrigada. E passo agora para Maria José para finalizar o nosso momento. Maria. Carmen, muito obrigada. Gente, meus amigos, meus companheiros, estou muito feliz por ter participado e digo a vocês aqui, somos companheiros de luta mesmo. E este quadro que vem aqui me aparece com as pessoas no bote e várias pessoas dividindo viajar em grupo, foi aí que eu entrei, participei e ainda participo do Amor Exigente. Pois foi lá que eu vi que eu não estava só. Nós não estamos só, como estávamos antes. Juntos somos mais fortes para enfrentar os desafios da vida, não é? Por isso que o Amor Exigente é tão importante na minha vida agora. Esta é a metodologia que me ensina a ter coragem de tomarmos novas atitudes que transformam vidas. É nela que encontramos a resistência igual a uma planta que foi passada aí no quadro anterior, que é símbolo do Nordeste, o nosso mandacaru. Ele que oferece alimento para o gado, para o homem, oferece a beleza, o perfume de suas flores, a delícia dos seus frutos. Essa plantinha aí, tão pequena, uma frutinha vermelhinha, mas que é uma delícia. O sertanejo conhece, eu passei por lá por acaso e conheci o mandacaru. É neste exemplo de força e de alegria que eu convido todos a cantarem comigo, agora na música Pisa na Flor, a paródia intitulada Viver com Amor. Isso é homenagem a esse trabalho nosso. A gente entra com alegria, e esse momento é de alegria, né? Essa aí foi feita há um tempo atrás, quando eu encontrei no Amor Exigente motivos para enfrentar tudo com muita coragem e fé. Vamos a ele. Viver com amor, viver com amor. Ai, como é gostoso hoje viver com amor. Viver com amor, viver com amor. Ai, como é gostoso hoje viver com amor. Eu não sorria, era um eterno chorar e descabelar. Não sabia amar. Aí conheci o amor exigente. Então a minha vida hoje é diferente. Amor exigente, amor exigente. Os irmãos sempre unidos para ajudar a gente. Amor exigente, amor exigente. Aqui nós aprendemos a agir diferente. É isso, amor exigente. É isso e muito mais que a gente pode cantar. Alegria, alegria. Alegria, obrigada, alegria. Obrigada, Maria José. Muita alegria. Então, Parabéns ao trio aí. Eu queria, Esse aplauso. nessa finalização, né? Cada pequeno detalhe da nossa vida merece nossa gratidão. Eu queria também agradecer esse programa do Amor Exigente, né? Que tanto me ajudou. Eu estou há 15 anos no Amor Exigente e minha vida realmente é diferente. Hoje é uma vida com mais qualidade de vida e aí eu posso também, aos poucos, estudando, tentar ajudar pessoas, como diz a história, dar de graça, porque de graça nós recebemos. Feliz estou por permanecer no Amor Exigente e daqui para frente, com certeza, poder ajudar outras pessoas, como Maria José falou aí na canção. Obrigada a todos por nos ouvir e a gratidão é eterna. O programa do Amor Exigente funciona e dá certo. Gratidão. Graça. Eu antes não sabia sorrir. Eu não via que eu estava envelhecendo, porque o sorriso mexe com a nossa face e rejuvenesce. O Amor Exigente me ensinou
a economizar com tratamento sorrindo para o amor exigente. Eu não sorria, não. É sério. Tá bem. Parabéns. Parabéns, Carmen. Graça, Maria José. Espetáculo, foi um show. Começou num frevo e terminou num baião aí, que delícia, muito bom. Parabéns para vocês. Nós temos mais alguns poucos minutinhos. Se alguém desejar fazer alguma colocação, alguma pergunta, temos aí mais uns 5 minutinhos. Quem quiser pode abrir o microfone. Eu só queria cumprimentar esse povo criativo, né? É muita criatividade, é muita beleza. Gente, olha, eu fiquei assim encantada, porque foi um show. Realmente, vocês deram um show. Então, eu também, como nordestina, fico muito orgulhosa de vocês, né? Esse pessoal de Pernambuco aí, que veio dar esse show com tanta competência. Parabéns, parabéns. Eu fico muito sensibilizada. E a gente percebe, gente, que Amor Exigente dá certo, cada um com a sua característica, não é mesmo? Cada um com os seus valores, com aquilo que traz das suas raízes culturais. Eu só tenho a agradecer. Beijo no coração de cada um, e eu tenho certeza absoluta que quem assistir a este vídeo vai se encantar. Beijos, gratidão. Ah, que linda a participação da Adalberta. Um beijo, querida. Um beijo. Bom, palestra lindíssima, com muita informação importante, informações que a gente enfrenta no nosso dia a dia mesmo, né? Vocês usaram, assim, exemplos do nosso cotidiano. Foi maravilhoso, parabéns. Tem muitas mensagens aqui de gratidão no chat, né? E as pessoas que estão fazendo perguntas sobre os grupos de Amor Exigente, eu coloquei aqui o site do Amor Exigente, e o WhatsApp também, que pode pedir informações sobre grupos, né? Escolher sempre um grupo próximo de você, né? Federaldo, contigo. Eu queria apenas... nós só temos alguns poucos minutos, então, se a Carmen, Maria José ou a Graça tiverem mais alguma colocação final, e depois a gente encerra. Mais uma vez. Pronto, tá bem. Pronto, quero dizer mais uma vez, gratidão. Sou mal das minhas amigas e até um breve com a vocação de vocês aí para a gente participar. Estou pronto. Muito obrigado, Maria José. E para encerrarmos, então, com a nossa oração da serenidade, nós convidamos aqui com muita honra a Ivoneide, regional, coordenadora regional de Pernambuco. Eu estou aqui emocionada, sabe, Beraldo? Eu já conhecia a musicazinha aí, né? Mas a gente sempre fica emocionada a gente ouvir Maria José aí com essa paródia. Agradecer, né? Agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade, e agradecer às meninas que disseram, as meninas, como a Rosa disse, queria convidar as meninas para fazer a domingueira. E agradecer a prontidão delas de estarem aqui. Eu sei que nossos recursos às vezes são limitados, às vezes a gente fica nervoso, mas é normal, né? E muita gratidão a cada um que esteve aqui nessa reunião, e em especial a essas nossas queridas e voluntárias valorosas do Amor Exigente de Pernambuco. E vamos fazer a nossa oração da serenidade, né? Vamos
respirar profundamente, né? Agradecendo ao nosso poder superior por mais essa domingueira, pedir a proteção dele para cada um de nós que estamos aqui. E a nossa oração nos diz, né? Eu seguro a minha mão na sua, o meu oração para que juntos possamos fazer eu não consigo. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso, coragem para modificar, sabedoria para alegria. Obrigada, parabéns. Obrigada.